Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Então, essa segunda-feira nós teremos falhas no sistema, dificultam redução da fila do INSS. Fazenda vai propor taxação de previdência privada em herança, atinge diretamente toda a classe média. Do INSS, os sofredores, dos aposentados e pensionistas vão continuar sofrendo. E agora, STF, Supremo Tribunal Federal, o único dos três poderes a pagar voos de primeira classe a seus ministros, que vão naqueles congressos que nem deveriam ir. Isso é bom deixar claro. Notinhas das araras, destaques internacionais, Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso franco-brasileiro, especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Panes constantes nos sistemas de processamento de dados do INSS agravam o problema da longa fila de pedidos de benefícios. Entre janeiro de 2023 e meados de abril deste ano, foram registrados 164 interrupções nos diferentes sistemas do órgão público ligado ao Ministério da Previdência, que é responsável pelo pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios a trabalhadores e segurados. Essas falhas somaram 2 meses, 13 dias, 13 horas e 36 minutos do sistema fora do ar em pouco mais de um ano. As quedas do sistema prejudicaram a análise de 3 milhões e 400 mil processos, de um total de 25 milhões e 400 mil concluídos nesse período, ou seja, 13,4% dos processos analisados pelo INSS foram afetados por falhas no sistema, não puderam ser processados no momento da pane e tiveram seu desfecho protelado. Isso porque, com o sistema fora do ar, os funcionários não conseguem dar andamento na análise dos pedidos de benefícios, agravando já a enorme fila do INSS, que o governo vem tentando reduzir. Os dados do Instituto foram obtidos pelo jornal o Globo por meio da Lei de Acesso à Informação, a LAI. A maior parte dos sistemas utilizados pelo INSS é desenvolvido pela Dataprev, que é uma estatal do governo. As falhas são disseminadas entre os diferentes sistemas utilizados pelo órgão para analisar pedidos e conceder benefícios. A duração média de cada pane registrada pelo INSS em quase 16 meses foi de 10 horas e 53 minutos. O sistema meio eletrônico de concessão do salário maternidade, que é o SIRC, é o que totaliza mais tempo fora do ar no período. A soma das falhas chega a 20 dias. Mas o sistema que dá mais problema é o JET, uma espécie de gerenciador de tarefas que abrange serviços como o Meu INSS e o canal telefônico 135, por exemplo. O número de falhas desse sistema no período analisado foi o maior, 50, mas as panes desse canal costuma durar pouco. Outro sistema que também tem falhas constantes é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, banco de dados que contém todo o histórico de contribuição dos trabalhadores. Pela quantidade de informações disponíveis, o CNIS é uma das principais fontes de consulta do INSS. Apesar disso, teve a segunda maior frequência de interrupções no período de 20 panes. Então, é um absurdo a quantidade de panes no INSS que prejudicam o segurado, que já é maltratado nessas filas intermináveis. Sempre quem paga o pato são os mais fracos, ou seja, aposentados e pensionistas.
e vai sobrar para a classe média. O Ministério da Fazenda quer aproveitar o segundo projeto de lei complementar da reforma tributária sobre o consumo, que deve ser enviado nesta semana ao Congresso, para detalhar como será a taxação sobre heranças e doações no exterior, além de abrir caminho para a tributação dos planos de previdência privada, PGBL e VGBL, que visem ao planejamento sucessório. Ambas as cobranças são alvo de longas disputas no Judiciário, tendo chegado inclusive ao Supremo Tribunal Federal. A inclusão desse tema no texto da regulamentação, segundo pessoas próximas da discussão, tem o objetivo de atender um pedido de estados, já que esse tipo de tributação é de competência dos governadores e se dá por meio do imposto sobre transmissão causa-morte e doação. No Congresso, porém, já existe oposição ao movimento da equipe econômica, sob o argumento de que a regulamentação, neste momento, deveria se concentrar na tributação sobre o consumo. Apesar da reforma ter como foco os tributos sobre o consumo, a proposta de emenda à Constituição promulgada no fim do ano passado já houve mudanças na taxação do patrimônio, como no caso do IPTU, dando mais poderes aos estados para reajustar o valor venal dos imóveis, ou seja, a base sobre a qual incide o tributo. Agora o objetivo é aprofundar essas alterações por meio de lei complementar, que terá de ser submetida ao Congresso. O tema é de interesse dos governadores porque a regulamentação, se ela for aprovada ainda este ano, eles poderiam ampliar a arrecadação via esse imposto a partir de 2025. Os deuses do Olimpo. O Supremo Tribunal Federal é, nos três poderes, o órgão que paga as maiores diárias e o único que oferece a seus ministros voos na primeira classe em viagens internacionais. No Legislativo, parlamentares e alguns servidores do Senado e a Câmara têm direito à classe executiva, de nível intermediário entre a primeira, que é a mais luxuosa, e a econômica, que é a mais básica. No governo federal, a categoria executiva só é permitida para voos com duração superior a 7 horas. Já na Procuradoria-Geral da República, o órgão máximo do Ministério Público, ela é reservada a procuradores. No STF, porém, a classe executiva é reservada a qualquer funcionário em assistência direta ao ministro. Em relação às diárias, o ministro do STF também tem quantias superiores às oferecidas pela cúpula dos demais poderes. Eles recebem $959,40 por dia de trabalho no exterior, o que equivale a mais de R$5.000 no câmbio atual, e não há distinção por país. Todos os outros poderes fazem essa diferenciação. Para servidores do tribunal, o valor varia de $671,58 a $911,43, a depender do cargo. O piso pago pelo STF é maior do que recebem deputados federais, senadores, ministros do Estado e procuradores da República. Quem mais se aproxima dos valores pagos pela Corte é o Senado Federal. São $600 para parlamentares e $509 para os demais servidores. Já a Câmara paga $528 ao presidente da Casa para viagens a países da América do Sul e $550 para os demais continentes. Na PGR, Procuradoria-Geral da República, os valores vão de $354 a $485. No fim da lista, sempre, está o Executivo, que paga entre $220 e $460 aos ministros. Então, um ministro do Executivo, ele ganha a metade da diária do ministro do Supremo e ganha a classe executiva. E, no Judiciário, a classe é primeira classe. É muito desproporcional essa questão de um país que o salário mínimo é pouco mais do que R$ 1.100. E muitas vezes eles vão
para eventos, como eventos do Instituto do Gilmar Mendes, vão para eventos privados, onde grupos desses eventos estão com ações no Supremo Tribunal Federal. E quem paga a conta são os otários, somos nós, infelizmente. E vamos às notinhas das araras. Sua agenda do dia. Lula recebe líderes do governo no Congresso. Na pauta, o fracasso das votações do governo Lula no Congresso Nacional. Alckmin reúne-se com empresários e autoridades na Arábia Saudita. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia toma posse como presidente da Corte Eleitoral. Marielle PF, Polícia Federal deve ouvir o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E daí vamos a um breve resumo do que vai acontecer essa semana. A gente já falou desta segunda-feira, mas na terça o ministro Haddad se reúne com ministros da Itália e Indonésia. Senado deve votar o projeto de lei do Mover, que taxa compras de até $50. No meio desse Mover é para a indústria automobilística, está a taxação das compras de até $50. Comissão de Justiça da Câmara debate a proposta que criminaliza a posse de todas as drogas. IBGE divulga o PIB do primeiro trimestre. Na quarta-feira, Alckmin comanda a primeira reunião da COSBAN em Pequim, que a COSBAN são empresários brasileiros e chineses. CPI das apostas esportivas deve ouvir a presidente do Palmeiras. Na quinta-feira, Alckmin comanda o segundo dia da reunião da COSBAN em Pequim. Ministério da Indústria divulga a balança comercial do ano e na sexta termina o prazo, atenção, de inscrições para a edição de 2024 do Enem. É bom verificar que o governo pagou 9 bilhões e 400 milhões de reais, abriu os cofres para pagar as emendas parlamentares, acreditando que teria sucesso no Congresso Nacional. O que se viu foi um enorme fracasso e que isso aí, se o governo não mudar essa relação com o Congresso, as coisas que já estão complicadas vão ter complicações maiores e tornando um governo Lula ingovernável. Então é bom, hoje já tem uma reunião no Palácio do Planalto com os líderes do governo no Congresso Nacional, mas eu, sinceramente, não vejo uma luz no fim do túnel. E vamos aos destaques na imprensa internacional. Um dos destaques é que o Itamaraty informou que uma bomba atingiu a casa de uma família de brasileiros em Sandikini, no sul do Líbano. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas que estão internadas em um hospital na cidade de Tiro. E a tendência é eles serem transferidos para Beirute. New York Times, calor deve agravar crise humanitária em Gaza, diz ONU. Washington Post, julgamento de Hunter Biden começa nesta segunda-feira. Leia o que esperar. O Hunter Biden é o filho do Biden, também enrolado como Donald Trump. Wall Street Journal. OPEP+ concorda em estender cortes na tentativa de aumentar os preços de petróleo. Se aumentar o preço do petróleo, vai estourar o preço da gasolina no mundo inteiro. La Nación, Buenos Aires e outras 5 províncias estão em alerta para baixas temperaturas. O País, Israel avalia governo alternativo para o pós-guerra em Gaza. O Comércio, testemunha acusa irmão de
Boluarte de oferecer prefeituras em troca de apoio. Espectador, devido à seca, Bogotá tem racionamento de água nesta segunda-feira. Le Monde, Coreia do Sul anuncia que deve suspender acordo militar com a Coreia do Norte. The Guardian, Blank, insta Israel e Hamas a aceitarem acordo do cessar-fogo. Então é o Biden, o Blinken, mas ninguém tira e ninguém faz o Netanyahu cessar-fogo. Financial Times, acordo para o gasoduto Rússia-China é paralisado por causa das exigências de preços de Pequim. E o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que se o Hamas aceitar a proposta de cessar-fogo, Israel também deve concordar. A organização extremista afirmou estar aberta a negociar. Isso diz Só que eu duvido que o Netanyahu realmente queira ali a paz. Ele quer acabar com o Hamas, a Palestina e também os reféns. Ele não está pensando na vida dos reféns e tampouco na vida dos milhares de palestinos que estão morrendo todos os meses e dias dessa guerra sem fundamento, que começou com fundamento, claro, foi agredido Israel, tudo bem, mas ela foi totalmente desproporcional ao que está acontecendo lá no Oriente Médio, especificamente na Palestina. E o ministro de Defesa chinês, Dong Jung, disse que o país não fornece armas para a Rússia nem para a Ucrânia. Afirmou que a China estabelece um controle rigoroso sobre as exportações e disse: nunca fizemos nada que pudesse agravar a situação. A Rússia intensificou os ataques aéreos em várias regiões da Ucrânia e a ofensiva começou depois que os Estados Unidos e os aliados da OTAN autorizaram o uso de suas armas contra alvos no território russo. E olha só, 47% vem condenação política de Trump. Quase metade dos norte-americanos acreditam que a condenação do ex-presidente por fraude comercial foi motivada por questões políticas, mostra a pesquisa Ipsos. O republicano foi considerado culpado em 34 acusações. A sentença será divulgada em 11 de julho. E o ex-presidente criou uma conta no TikTok e é interessante que ele tentou barrar a rede social enquanto comandava, não é barrar, banir quando comandava a Casa Branca. Mirando as eleições presidenciais de 5 de novembro, o objetivo da ação é tentar atrair o público mais jovem. E Cláudia Sheinbaum confirmou o favoritismo e foi eleita presidente do México. Ela tem o apoio do atual presidente Obrador. Então, e importante, mais uma mulher aí presidindo um país aqui da nossa América Latina. E o partido do Congresso Nacional Africano, que sempre foi do Mandela, perdeu a maioria no parlamento pela primeira vez desde o fim do apartheid. Há 30 anos, conquistou 159 dos 400 cadeiras, a sigla que elegeu Mandela em 1994 teve 40% dos votos. Terá 14 dias para formar uma coalizão para se manter à frente do governo do país africano. Chegou o momento da nossa parceira, diretamente de Nova York, os destaques da Rádio ONU. Foi lançado neste dia 2 de junho o Instituto Dom Phillips, em homenagem ao jornalista britânico que foi assassinado no Vale do Javari, na Amazônia brasileira, em junho de 2022, juntamente com o indigenista Bruno Pereira. Diversos órgãos da ONU pediram investigação do crime e combate a ações ilegais em terras indígenas.
A diretora-presidente do Instituto e viúva de Dom, Alessandra Sampaio, conversou recentemente com a ONU News em Nova York sobre os objetivos da iniciativa. Ela ressaltou a intenção de levar para o mundo a curiosidade, a paixão e o encantamento que o jornalista sentia pela floresta. É emocionante dizer isso, porque o Dom, quando fazia essas viagens, né, viagens de campo, para reportagens e também para a pesquisa do livro dele, ele voltava muito encantado com tudo que ele vivenciava lá. Então, ele tinha uma transformação que acontecia nele que eu conseguia ver, assim, né? O olho dele brilhava muito quando ele falava da Amazônia, quando ele falava dos povos que ele conhecia. Alessandra acredita que o recém-criado Instituto pode contribuir com uma agenda positiva para que as pessoas tenham esperança e se sintam inspiradas a engajar em movimentos que tragam mudanças para a região. Então, quando ele voltava, ele sempre falava comigo: Ale, se as pessoas soubessem, conhecessem um pouco mais sobre a Amazônia, toda a beleza que a Amazônia tem, né? Todas as potencialidades e toda a sabedoria dos povos, eu acho que naturalmente as pessoas se engajariam na proteção desse bioma, que é tão importante, é tão único, né? Não só para o Brasil, como no mundo inteiro. A diretora do Instituto Dom Phillips ressaltou que o marido tinha uma capacidade de escuta muito rara. Segundo ela, além de dialogar com os povos que vivem na Amazônia, o jornalista também conversava com aqueles envolvidos de alguma forma em atividades criminosas, como os garimpeiros. Uma vez ele me contou um caso que eu achei muito impactante para mim, que ele conversou com um garimpeiro, né? Que não tinha proteção nenhuma no trabalho, que estava arriscando a vida ali no trabalho, né? Sem instrumentos, sem equipamentos. E ele falou: você sabe o que é isso que você está trabalhando? Você entende as consequências desse trabalho? E o homem falou para ele: eu entendo, só que eu tenho 3 crianças em casa para alimentar e eu não encontro um outro trabalho, eu não encontro uma outra oportunidade. Então, assim, ao mesmo tempo que o Dom tinha essa escuta com quem protege, ele tinha essa curiosidade do entendimento de que contexto é aquele tão complexo na Amazônia, né? E que a gente precisa entender melhor. Alessandra afirmou que a motivação para criar o Instituto vem de uma decisão de não ficar presa no sentimento de frustração, de impotência e de tristeza, e seguir adiante com o legado de Dom Phillips. E eu tenho o desejo de ampliar esse legado, levando mais conteúdo sobre a Amazônia para todo mundo. Eu sinto que é uma questão muito importante a gente transformar essa tragédia, não ficar preso nessa tragédia e transformar para alguma coisa que seja positiva e propositiva para a proteção do bioma. Ela compartilhou que o primeiro projeto do Instituto vai ser uma plataforma digital educacional chamada Amazônia Sua Linda. O título vem da legenda da última postagem de Dom nas redes sociais, um vídeo em que ele estava navegando num pequeno barco no Rio Amazonas, alguns dias antes de ser assassinado. A viúva do jornalista disse que, segundo os advogados que atuam no caso, as investigações seguem um caminho muito bom. Para ela, isso traz esperança de que haja justiça e reforça a visibilidade para o Vale do Javari, como forma de proteção dos povos que habitam a região. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E o Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, fala agora diretamente de Nova York. Olá, Ricardo Vegg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E depois do julgamento do presidente Donald Trump, agora nós teremos aí o caso do filho do atual presidente Joe Biden, o Hunter Biden, que enfrentará 3 acusações de crime em um julgamento a partir desta segunda-feira, que acarreta uma sentença máxima de 25 anos de prisão se ele for condenado. Alguns republicanos provavelmente tentarão se concentrar no caso, o primeiro de 2 julgamentos que o filho do presidente Biden enfrenta este ano, em uma tentativa de chamar a atenção da recente condenação por crime do ex-presidente Donald Trump em Nova York.
É provável que extraia um pedágio pessoal sobre o presidente Joe Biden e revele as fraturas dentro da família do presidente em um momento em que ele está preso em uma corrida presidencial extremamente apertada contra o ex-presidente Donald Trump. O conselheiro especial David Weiss acusou Hunter Biden de crimes relacionados a fazer declarações falsas em um formulário quando ele comprou uma arma de fogo em 2018, que os promotores alegam que ele possuía, enquanto era usuário de drogas. O filho do presidente se declarou inocente em todas as acusações. O julgamento em Wilmington, Delaware, começa na manhã desta segunda-feira com a seleção do júri e espera-se que dure algumas semanas. Os advogados de Hunter Biden sinalizaram que vão contestar que ele sabia que era um viciado na época, já que ele tinha acabado de terminar um curto período em um programa de reabilitação e alega potencial adulteração no formulário de arma que ele assinou. A acusação provavelmente chamará testemunhas próximas a Hunter Biden para fornecer testemunhos sobre seus vícios na época. Estes podem incluir sua ex-mulher, Kathleen Bull, sua ex-namorada e cunhada, Hallie Biden, e Landen Roberts, com quem teve um filho que culminou em um processo de paternidade bagunçado. A equipe de Weiss fez referência a mensagens com Bull e Hallie Biden em um arquivamento recente. O presidente manteve seu filho por perto na semana passada antes do julgamento e foi visto com ele em público várias vezes. Os assessores presidenciais, atuais e antigos, esperam que a exibição da roupa suja da família Biden seja emocionalmente dolorosa e perturbadora para o presidente. O presidente se agarra a seu filho apesar das controvérsias ao seu redor, em parte porque ele é a única pessoa viva do acidente de carro de 1972 que matou sua esposa e sua filha e deixou seus 2 filhos hospitalizados. Depois que Beau Biden morreu, em 2015, de câncer no cérebro, o presidente começou a se referir a Hunter Biden como meu único filho sobrevivente. O presidente disse que Hunter Biden não fez nada errado. Independentemente do resultado deste julgamento, Hunter Biden deve enfrentar um julgamento mais complicado na Califórnia em setembro, referente aos seus impostos federais. Julgamento de Donald Trump na semana passada e agora vem o filho do atual presidente Joe Biden, que vai enfrentar uma corte e terá um julgamento. O que vai pesar para esse processo eleitoral? Esses 2 julgamentos e essas possíveis condenações a seguir. Só vamos saber no dia 5 de novembro, após o término das eleições aqui nos Estados Unidos. Essa é a informação, um forte abraço a todos. E chegou a hora do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, o nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, aqui Renato Rossi, diretamente da cidade mais molhada do Brasil, Porto Alegre. Nós estamos aqui ainda vivenciando o drama da enchente, uma enchente que foi uma das maiores enchentes do Brasil. Esta enchente do Rio Grande do Sul acabou virando notícia internacional. Foram mais de 450
municípios atingidos, nunca se tinha tido um acidente climático de tal intensidade aqui na região sul do Brasil, acho que nem do Brasil, no resto do Brasil. E a destrutividade, ela agora que está começando o rescaldo, né? Na área automotiva foi uma desgraça, né? Foram mais de 300, desculpem, quase 300 mil carros, veículos perdidos, né? Muitos desses veículos estão soterrados em municípios do interior do Rio Grande do Sul, ou caíram em rios, na queda de pontes, rios de correnteza furiosa, e é uma perda muito grande, né? Porque esse é o prejuízo humano e prejuízo material também. Vai ser complicado reduzir o drama humano e também o drama econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Previa-se um aumento do PIB, Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, aí de uma ordem de 3, 4% para 2024. O Rio Grande do Sul é muito impulsionado pelo agronegócio, que é bastante pujante aqui no Rio Grande do Sul, pujante dentro do modelo que nós temos no Brasil, né? O modelo do Brasil é um modelo, no agrobusiness, é um modelo meio anti-humano, né? Porque ele utilizou grandes áreas de plantio do país para a soja, né? E degradando o meio ambiente, inclusive. E para alimentos é o mínimo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos vendo também, passada a chuva, e nesse rescaldo da enchente, que os alimentos estão com preços abusivos, porque nós temos um estado onde nos minifúndios é produzido o alimento que o gaúcho consome. Isso é mais ou menos em todo o Brasil. A agricultura familiar, ela é responsável por alimentar o Brasil, enquanto o big business, alimenta os mercados internacionais, seja na exportação da soja, exportação de açúcar, exportação de grãos aí em grande e num nível muito elevado. E as coisas básicas, né? A nossa alface, a nossa couve de todo dia, o feijão, o próprio arroz, ficaram tremendamente escassos após essa enchente do Rio Grande do Sul, porque grande parte das lavouras foram destruídas. E isso vai gerar uma inflação de alimentos tremenda aqui, dificuldade, porque nós já não estamos encontrando quase nada nos supermercados em relação, por exemplo, à cultura alimentar verde, né? Dificilmente se encontra alface a preço de diamante cor-de-rosa, a preço de lítio, né? Já que está se falando em carro elétrico, o lítio é um mineral caríssimo. O alface hoje podia estar alimentando o carro elétrico, de tão caro que ele está. E outras verduras, legumes que normalmente o brasileiro usa na sua alimentação. Inclusive, o governo deu ordem de importar arroz para manter os preços. Eu acho uma atitude correta, porque pelo jeito que nós estamos vendo aqui os preços de alimentos aumentando de uma maneira brutal, só mesmo tendo alguma coisa para contrabalançar, né? E as muitas lavouras de arroz foram destruídas no Rio Grande do Sul. Então, importou-se arroz, e o governo federal está importando arroz, justamente para gerar, já que não tem um estoque regulador, que tinha e foi desativado, agora o negócio é importar, né? Agora é muito chato um país com essa dimensão continental estar importando alimentos, né? É cruel. Não estou falando nem pela tragédia ambiental. Estou falando que normalmente o Brasil já importa muito do que come, né? E importa a dólar, com todas essas áreas agriculturáveis que são áreas os grandes latifúndios do Brasil. Somente o Mauro Blage, que nem sei se é governador, agora não é mais governador de Goiás, é um cara, ele é gaúcho, inclusive ele tem fazenda do tamanho da Bélgica, né? Para plantar soja, né? Vocês imaginem só. Podia estar plantando outras culturas e culturas alimentícias, né, para alimentar os brasileiros, né? Mas isso não foi pensado, né? Esse erro total de monocultura começou não agora, mas lá com o governo militar, que fez tramóias e absurdos no Brasil, né?
no campo do Brasil, né? Porque poucos proprietários detêm 90% das terras agriculturáveis do país. O resto, como eu disse, é agricultura familiar. E aqui não é só isso, né? No setor de automóvel, acabei de falar sobre perdas aí brutais de bilhões, somente para vocês terem ideia do que foi perdido em estoques de autopeças, aquele lugar de lojas de autopeças que foram destruídas pela enchente, é um prejuízo de mais de 400 milhões de reais, peças perdidas. Grande parte das, por exemplo, oficinas de reparação, que também é um fator gerador de empregos. Grande parte dessas oficinas em Porto Alegre, no interior do estado, foram destruídas. Agora vai se necessitar aí centenas de milhões para financiar esse setor para que não amplie o desemprego, já que essas oficinas são milhares e cada uma delas gera 7, 8 empregos, 5 empregos. Imagine uma grande parte já não está, uma grande parte dessas oficinas foi completamente destruída nas enchentes. Então, agora se começa a avaliar o custo material disso tudo, e não vai ser fácil. Eu acredito que o Rio Grande do Sul vai ter uma imensa, terrível dificuldade de se reerguer. Hoje, inclusive, eu vi um prefeito, para variar, esses caras são ufanistas, né? Falando da cidade de Gramado, ele dizendo que Gramado já recebeu um grande número de turistas dessa final de semana, de feriado. Eu não acredito nisso. A Gramado está semi-destruída. A cidade turística, os seus arredores, as suas periferias, foi destruída. Houveram em Gramados centenas de deslizamentos de terra, não se sabe nem quantos morreram nesses deslizamentos. Vias dentro da cidade afundaram, porque ali há uma construção excessiva em Gramado, de condomínios, em encostas, e não foi feito, certamente, avaliação geológica para essas construções. É uma cidade super povoada de construções, de prédios, de hotéis, de restaurantes, centros de lazer, de não lazer. É um negócio absurdo que se fez nessa cidade, mas principalmente a especulação imobiliária. E agora a cidade reage, né? O subsolo reage. Muitas vias estão afundando, e agora afundaram com a penetração da água no subsolo. É um negócio muito perigoso, que antes dele estar conclamando para o turismo, tem que verificar se essa cidade tem o solo seguro ou não. Claro que quando existe uma enxurrada ou um enchente que houve, a proporção disto, o solo fica tremendamente instável, né? Também não se sabe o número de deslizamentos de terras. As equipes de socorro continuam no interior do estado cavocando a terra lá com cães farejadores e tal para encontrar corpos. E certamente o número de mortos é muito maior que os números oficiais que estão sendo divulgados. Amigos, eu continuo impactado. Ontem eu andei com a minha esposa num bairro que continua alagado, um grande bairro de Porto Alegre periférico, Sarandi, e entrei num lugar. Eu fui até o final do bairro, que eu queria ver o dique que tinha vazado. E nesse final do bairro tem um tipo de uma tripa assim, de casebres e casas, algumas melhores, mas em geral muito pobres, que foram construídas ali junto ao dique. E esse dique vazou. Então ali foi tipo de um tsunami. E aí eu estava andando com o carro, a Renault me emprestou um Kardian, que eu vou devolver agora esse final de semana. O Kardian é corajoso ali, né? Porque eu estava indo num lugar extremamente, inclusive, perigoso, porque ali nesse local é uma pobreza muito grande, tem muito tráfico de drogas também. E eu entrei e fui, não quis nem saber. E parece que eu estava numa vamos pegar uma pior zona de Gaza, né, destruída, né, desse exército assassino de Israel que matou todo mundo e destruiu completamente o que os palestinos tinham como uma nação, né? Um lugar ao menos para viver, não tem mais, né? Graças ao nosso prezado Netanyahu, assim, é um humanista, esse cara tem que ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eu andava por ali, eu vi realmente o que é o efeito de uma inundação, principalmente sobre uma população pobre, de casas precárias e tal, que são facilmente destruídas. O nível de destruição que eu vi
É algo chocante. Eu estava andando no meio de escombros. Literalmente, o carro desviava aqui, desviava lá, avançava. Se via um carro no outro sentido, eu tinha que desviar de alguma maneira. Olha, foi um negócio e ao mesmo tempo eu estava com certo medo, porque ali é uma região que a gente sabe, né, que agora nem tráfico de droga tem, porque foi tudo destruído, né? Mas eu acho que também as tragédias climáticas aqui no Brasil são muito seletivas, né? Elas atingem com muito mais intensidade, sem dúvida nenhuma, as populações pobres. Novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Gostaríamos de agradecer o Cielito Rebelato Júnior, publicitário, responsável pela edição do Bichos Tagarelas, ao Ricardo Egg, nosso craque em marketing digital, e ao nosso produtor, diretor, tudo com or, Ricardo Egg. O meu abraço e te desejo uma maravilhosa semana. Ao Renato Rossi, nosso franco-brasileiro, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, à Rádio ONU, enfim, a todos vocês que fazem o Bichos Tagarelas. E para o nosso ouvinte, avise para os seus amigos, ouçam no YouTube diariamente o Bichos Tagarelas, que nós precisamos da audiência de vocês para crescer, e precisamos crescer. Isso é fundamental. Então, voltamos amanhã, dia 4 de junho de 2024, uma terça-feira.